que já foi injustiçado 879 vezes desde que eu comecei a fazer cobertura política do Bolsonaro. Vou confiar nele ou vou confiar na Globo News, que mente todo dia? Ou vou confiar na Folha? Eu vou confiar em quem? Pô, desculpa, eu fico com o Bolsonaro, cara. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, e depois eu vou falar sobre... Isso é bom saber, vocês saberem. Depois eu vou falar sobre o Bolsonaro, e agora o caso do Ramagem, rapidamente. E depois eu vou ficar 1 ou 2 minutinhos mostrando para vocês, a título de curiosidade, qual foi a arma utilizada para atirar no Donald Trump pelos relatos que a gente tem. Eu tenho aqui algumas versões dela, vou mostrar aqui para vocês, e qual é a munição. Alguns de vocês já estão até vendo aqui na mesa qual é a munição utilizada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas eu não posso mostrar isso no YouTube, então vai ser só para quem estiver assistindo no X e no Rumble, tá? Vamos falar do Bolsonaro e do áudio do Ramagem, porque foi uma história que muita gente me pediu para comentar na semana passada, e eu já expliquei que uma das vantagens de eu ter o meu próprio show e eu não estar sujeito mais à editoria, né, da Jovem Pan, é um inferno você estar no ar todos os dias e ter que comentar a notícia conforme ela sai. E eu digo isso porque essa coisa do jornalismo sem ter tempo de apurar, ela favorece muito a criação de mentiras da esquerda. Eu tinha acabado de sair na imprensa que havia uma conversa, eu vou dizer aqui, suposta conversa, dizendo que o Bolsonaro tinha sido gravado pelo Ramagem, como de fato foi, ao que parece, pedindo para proteger o Flávio Bolsonaro das investigações. E que isso, de alguma forma, fazia parte das milícias digitais, do golpe que não ocorreu em 2022, da inquérito das fake news, da BIM paralela e de tudo mais. 6 de janeiro, 8 de janeiro, estava tudo. Segundo a Globo News, eu vi realmente a Vaca falando isso, estava tudo conectado. E eu fiquei ouvindo aquele troço e falei, bom, eu não ouvi o áudio, e eu falei, olha, quando sair o áudio eu escuto. Se houver realmente um áudio do Bolsonaro pedindo para o Ramagem, pedindo para as pessoas para proteger o Flávio de investigação, eu vou ficar muito surpreso, decepcionado até. Mas eu prefiro aguardar mais informações. Isso foi na 4ª ou na 5ª passada. Então, só que eu aprendi, todos esses meus anos nessa indústria vital, eu aprendi a não comentar essas coisas de supetão. Aprendi. Espera, essa história foi importante, ela vai sobreviver até o programa de terça-feira. Eis que então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, finalmente, depois de 5 dias de assassinato de reputação implacáveis pela imprensa, o Alexandre divulgou o áudio completo. E é claro que não era nada do que saiu na Globo News. Vamos ouvir o que diz o próprio senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais a respeito. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora, pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Eu não devo nada.
sentado, conversado com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Não é favor, não. Não estou pedindo nenhum favor. Não precisa. Você conversa sozinho, o aluno é muito inteligente. Tem que conversar sozinho, então. Vai conversar com eles. Não são conhecimento de ninguém. Não quer favorecer ninguém. Não cometa o crime. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para voltar um jeitinho. Nenhuma pessoa fez conversa para um jeitinho. Nada, nada, nada. Ninguém quer tráfico de influência. Então, não é que a conversa diz o que a Globo News dizia ou qualquer coisa parecida. É que a conversa diz o oposto do que o Globo News noticiou. Então, eu digo isso, que a gente saiu da... Eu já falei isso algumas vezes, que a gente saiu da era das fake news para a era da anti-news. Ou o gaslighting. Eu uso esse termo aqui com frequência com vocês. Gaslighting é um termo psicológico baseado numa peça que depois virou filme, onde o sujeito enlouquece, um sujeito enlouquece a esposa, dizendo para ela que a luz estava ligada quando a luz estava desligada. Né? Naquela época as lâmpadas eram de gás, né? O gaslighting. Então ele deixava a luz acesa e falava para a mulher, não, tá apagada, ninguém deixou a luz acesa não. E a mulher, isso vai acontecendo com uma frequência. O filme é muito bom, inclusive. Eu não vi a peça, mas o filme é muito bom. Antigo, preto e branco. Você vai assistindo, você vai vendo o processo de enlouquecimento. E há método de enlouquecimento. Eu explico muito isso no Fim da América. Muito profundamente isso no Fim da América. Quais são os mecanismos psicológicos utilizados para a imprensa te enlouquecer. Então aí, no caso, você tem um áudio do Bolsonaro dizendo, vai lá falar você, isso aí não quero favor nenhum. Os caras estão sacaneando ele na Receita, eu não quero favor nenhum, vai lá e denuncia, pô. Não tem jeitinho, eu não tenho nada a temer, o último imóvel que eu comprei foi no ano tal. Com as advogadas do filho. E isso é tido, noticiado, como se ele tivesse justamente pedindo favor, tráfico de influência, como elementos que suportam a tal da ABIN paralela. Eu falo isso sempre, eu ainda não vi nenhum indício dessa tal de ABIN paralela, a não ser reportagem de jornal. E vocês me desculpem, no momento, para mim, a presunção da imprensa é de culpa. Claro! Porra, em quem que eu devo confiar mais? No Bolsonaro, que já foi injustiçado 879 vezes desde que eu comecei a fazer cobertura política do Bolsonaro? Vou confiar nele ou vou confiar na Globo News, que mente todo dia? Que bota um animal desse para comentar, que tem uma vaca como âncora principal? Ou vou confiar na Folha? Na mídia que é pega, dizendo com o inglês Joel Santana, como o Bolsonaro compartilhou hoje, que quer tirar ele do poder. Eu vou confiar em quem? Pô, desculpa, eu fico com o Bolsonaro, cara. Por uma questão de acompanhar. Se ele tivesse mentido 50 vezes, você não pode ser burro a ponto de ver um comportamento sendo repetido várias vezes e não extrapolar esse comportamento para frente como sua presunção, como seu preconceito. Então eu tenho um preconceito em relação à imprensa e por isso que eu não me surpreendo, por isso que eu não caio nessas arapucas, por causa do meu preconceito. Eu sou um cara extremamente preconceituoso contra jornalista da grande imprensa. E não me falhe, eu não caio como caiu esse menino aí esse cara que estava aí, esse senhor que estava comentando na Globo News. Me surpreende um veículo como a Globo News. Pô, não me surpreende em nada. Você perguntar assim, Paulo Figueiredo, você está surpreso? Não, por isso que eu não comentei a notícia na quinta-feira. E também não estou surpreso com a Receita Federal, com a história da Receita Federal. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu tô virando um contador de história, eu tô ficando velho, eu acho. Que velho é que fica contando história. Agora eu vim pros programas e fico contando história. Mas em 2019, alguns de vocês sabem, muitos de vocês sabem, mandaram me prender. Na época, justamente por ser sócio do Donald Trump no Brasil. E quando mandaram me prender, um caso que foi trancado, etc., um monte de ilegalidade, passei o pão que o diabo amassou, mas foi bom porque me deixou forte para aguentar o que eu tô passando hoje em dia. Naquela época, a Receita resolveu, um fiscal da Receita, um grupo, uma quadrilha que existia dentro da Receita,
Sabendo que eu estava nos Estados Unidos e com um mandado de prisão em aberto, eles mandaram na casa da minha mãe, porque eu já não tinha mais residência no Brasil há muitos anos, um auto de infração pedindo cópia de todas as transações que eu tinha feito nos últimos 5 anos. Obviamente eu nem soube, não fui notificado, minha mãe não me mandou o negócio, achou que era uma dessas coisas que chegava, devolveu, mas eu não soube. E obviamente seria impossível eu aqui nos Estados Unidos, com um mandado de prisão em aberto, não podia nem voltar para o Brasil, conseguir os documentos. E aí eles me autuaram, sei lá, em 5 milhões de reais, que era o volume de transações que eu tinha feito na minha conta pessoal na época. Graças a Deus eu era um empresário razoavelmente bem sucedido. E aí eu fui saber depois, né, e descobriram que o cara era parte de uma quadrilha fiscal, esqueci o nome do cara agora, era de uma quadrilha da Receita Federal, que era especialista em autuar gente que estava com mandado de prisão. Então o esquema era o seguinte, eram os pedidos de mandados de prisão, e aí tinha uma quadrilha dentro da Receita que acompanhava o mandado, pegava ou o cara estava preso, ou o cara estava preocupado com outras coisas. E aí eles autuavam o cara e davam 60 dias para o cara levantar tudo que ele tinha arrumado na vida dele, na conta pessoal, arrumar justificativa para tudo. E dava 60 dias. Aí o cara entrava em desespero, ia o fiscal e ia lá e extorquia o cara. E o fiscal foi extorquir um dos meus ex-sócios, na época, ex-sócio. Igualzinho. Foi extorquir igualzinho. Tava até em Portugal esse cara. E aí, só que esse cara é macho. Ele foi lá, gravou os caras da Receita, virou pro juiz e falou assim, ó, tá aqui todas as provas de que eu tô sendo extorquido. A justiça abriu, acho que foi até o Bretas, acho que foi até o Marcelo Bretas, abriu uma investigação, o Ministério Público, no caso, caiu no Bretas, e esses fiscais dessa quadrilha foram presos. Foram presos. Então não é nenhuma questão de opinião, os caras de fato foram presos. E pegaram, e tem confissão, e tem delação, e tem a coisa toda. A multa continuou, eu acho até que a multa ainda está vigente, eu não sei mais, porque tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, tenho que perguntar para os advogados. Mas a Receita não tirou a multa não, mesmo sendo objeto do cara extorquindo da quadrilha. O meu ponto nessa história é o seguinte, o Deep State brasileiro, Receita, Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, esses burocratas não eleitos, o meio repleto. Então essa história que as advogadas do Flávio contam, para mim é absolutamente verossímil. E tem o normal, você vai lá no chefe da Receita, não precisa pedir favor nenhum, é só falar, tem um... Os caras estão querendo me sacanear injustamente. Aí o cara, pois não, ninguém deve ser sacaneado injustamente. Vamos tirar os caras, vamos abrir uma sindicância, etc, etc. E eu, se eu não me engano, vocês me corrijam aí no chat, mas o Gilmar Mendes alega que foi alvo de um negócio parecido. E aí, pô, Bolsonaro quer apurar, tem que apurar, ué. Agora, o que me impressiona é que a gente tem acesso a esse áudio agora. Uma semana de linchamento em todos os jornais. Eu recebo clipping de todos os jornais que eles estão falando do Bolsonaro. Ajuda, facilita aqui meu trabalho. Uma semana de linchamento. Ninguém vai apurar o vazamento seletivo, não? Ninguém vai apurar ter sido vazado trechos descontextualizados que geraram notícias falsas e mentirosas a respeito do Bolsonaro? Ô, Alexandre, engraçado, né, cara? Pô, seu gabinete, né? Vaza muita coisa do seu gabinete, Alexandre. Sempre parcial para prejudicar o Bolsonaro. Você não acha estranho, não, Alexandre? Não deve achar estranho, porque até hoje violação de sigilo funcional é crime, né? Acontecendo dentro das dependências do STF, era para abrir inquérito, inclusive dentro do STF, né? Não é essa a base do inquérito das fake news? Mas até hoje, você não abriu nenhuma investigação contra vazamento, contra violação de sigilo funcional, Alexandre? As suas decisões, os seus processos que estão debaixo de você, com seus agentes da Polícia Federal, que respondem a você. Nenhuma investigação aberta até hoje. E esquisito. Só vaza coisa para prejudicar o Bolsonaro, para queimar a imagem dele na opinião pública. É quase como se você tivesse interesse nesse vazamento para manipular a opinião pública.
Eu digo que parece muito porque é assim que o Moro e a Lava Jato faziam. Sempre contra. Nunca vaza nada em favor do Bolsonaro, que depois se mostra falso. Aí depois você diz, Paulo, você é bolsonarista. Bolsonarista é o teu rabo. Eu simplesmente não vou ver um troço desse e não questionar e não expor, porque isso é sacanagem com o Bolsonaro, pô. É um tempão de assassinato de reputação e depois a montanha pare um rato. E vocês querem que eu caia nisso? Desculpa. Pra cima de Moá, não. Pois bem, quase 2 horas de programa hoje. O programa era pra ter 1h15. Vocês veem o quanto que eu tô estourando. Mas esse caso do Trump é realmente uma coisa absolutamente impressionante. Verifiquem aí, vem o que eu falei no início do programa. Verifiquem que vocês estão inscritos no canal do YouTube. Que se vocês não tiverem, vocês não vão ter a menor chance de me ver. Melhor ainda é quando vocês se inscrevem no meu site. Até breve. E lembre-se que você tem 48 horas para se tornar meu aluno no Fim da América, nessa turma relâmpago que eu abri. Não dá para adiar, a hora de entrar é essa, depois só novembro. Até quinta que vem. Bruno, enquanto eu tô botando, você sente isso? Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora, mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. Fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil, é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora que sabemos como sobreviver é agora. Porque quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos te esperando. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.